Olá pessoal, tá começando o Literato. Aqui você encontra as melhores dicas de leitura e conhece as histórias de grandes escritores. Na entrevista com o autor de hoje, Amanda Falcão bateu um papo super legal com Fuba. A literatura sempre andou, né, junto comigo, junto com a música, né? E o convidado da vez para o quadro Eu Sou é o escritor Paulo Sérgio. Na verdade, todo mundo, inclusive, no princípio, é poeta, ou quer ser poeta, né? Tem ainda os quadros É Pra Ler, Tá na Lista e Café com Poesia. Fica comigo porque o Literato tá começando agora. Começamos com a entrevista com o autor. O nosso querido Fuba contou sobre a história do livro Paraíba 1930, A Verdade Omitida. Confere aí porque o papo tá massa demais. Cantor, compositor, cordelista, produtor cultural, apresentador e literato. Sim, hoje a gente está recebendo aqui Fuba. Bem-vindo, Fuba, ao nosso programa. Eu que agradeço, Amanda, eu que agradeço. Primeira vez estreando aqui. A gente conhece Fuba de outros carnavais, muitos outros carnavais, através do hino do nosso carnaval, das Muriçocas do Miramar. Mas você tem uma história com a literatura. Conta um pouquinho como é essa tua relação com a literatura. A literatura sempre andou, né, junto comigo, junto com a música, né? Eu sempre compus e também escrevia poemas, né? Literatura de cordel, tenho mais de 100 folhetos de cordéis publicados. Então isso sempre andou paralelo junto com a minha música. Vem aí um novo livro, que inclusive eu quero que você fale quem são os personagens que estão nesse livro, porque eu, claro, eu não posso perder o meu momento de fama. Você é uma das pessoas que está presente no livro, certo? Tudo na minha vida acontece com sonho. Tu acredita que é uma coisa interessante isso, né? Quando eu lancei esse livro aqui, Hipotálamo, né, eu tinha sonhado que era para fazer um livro de poesia. Eu nunca tinha publicado um livro de poesia. O lançamento foi no dia 6 de setembro. Quando foi no dia 8 de setembro, eu sonhei que deveria homenagear 1000 pessoas paraibanas ou pessoas ligadas à Paraíba. Cara, 1000 pessoas é muita gente. Através de acrósticos, mas não um acróstico esse normal que você coloca apenas o nome, né, uma palavra na letra, né? Mas seria acrósticos em forma de poesia. E aí eu achei aquilo ali uma missão, né? Não, eu vou fazer. O interessante, Amanda, é que acabei que mergulhei numa pesquisa dos paraibanos famosos que pouca gente conhece. Carlos Dias Fernandes, por exemplo, foi o guru de Augusto dos Anjos. Tem mais de 40 livros publicados, os livros dele são raros. Ele, inclusive, foi o primeiro defensor dos animais, implantou o vegetarianismo no Brasil. Padre Azevedo foi o cara que inventou a máquina de datilografia. Ganhou um prêmio nacional, a Olivetti veio, pegou a patente dele e lançou pelos Estados Unidos. Marcos Barbosa, esse cara inventou um aparelho, voou de Mamanguá para a Baía da Traição 8 ou 9 vezes. Esse cara inventou esse aparelho e voou 300 anos antes de Santos Dumont. É o pai da aviação, cara. Ninguém sabe disso, entendeu? Pô, a Paraíba, olha, inventou a literatura de cordel, o Super 8, certo? Tanta coisa, sabe, Amanda? Tanta coisa que eu fico impressionado que as pessoas não dão valor a isso. Mas são pessoas que fazem parte do cotidiano da Paraíba, que eu acho que achei importante você acrosticar. Tem uma figura, Camille Cabral. Depois tu entra para tu ver. Camille Cabral foi a primeira pessoa transexual aqui na Paraíba. E, na época, né, se hoje o preconceito é grande, imagina naquela época. Paraibana. Já pensasse? Eu já estou ansiosa por esse livro. Deve sair quando? Ainda esse ano? Olha, eu gostaria de lançar ainda em novembro. Essa tua vida ativa na cultura te inspira a criar, a escrever? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que qualquer escritor, qualquer pessoa, qualquer poeta, ele se baseia no dia a dia, né? Você tem vários sinais que te dão para você inspirar a escrever, né? Eu acho que a literatura também é uma questão de prática, de você ficar todo dia. Eu não vou dormir sem pelo menos escrever uma lauda. Mas tem muita gente bacana, né, que está atuando hoje no mercado aqui, na cultura, e pessoas que passaram por aqui, jornalistas,
humoristas como Cristóvão Tadeu, Piancó, Walter Galvão, que era uma figura maravilhosa. Essas pessoas que se foram precocemente, até algumas delas, e que fizeram história. Eu acho importante porque você está ali registrando um momento e eternizando essas pessoas também, né? Como você também está ali. E eu me sinto muito lisonjeada. Estou no céu. Fuba, esse livro aqui, lançado pela editora União, fala sobre, não é um pouquinho, não, fala muito sobre a história da nossa cidade. Fala a verdadeira história da Paraíba, né? As pessoas até perguntam, pô, você não é historiador, como é que você entrou nessa história? Eu tinha 14 anos de idade, fui entrevistar José Américo de Almeida, que tinha sido o chefe de polícia de João Pessoa. E conosco foi Paulo Brasil, não sei se você conheceu, que era um historiador, já faleceu. E aí depois dessa entrevista, que era um trabalho de sala de aula, do Colégio Pio XII, ele perguntou, ô ministro, me fala um pouquinho da Revolução de 30. E aí, Zé Américo, eu acho que já estava perto de ir embora, entendeu? Achei ele desabafou. Não teve revolução não, foi muito derramamento de sangue e tal. E começou a contar a história, disse, eu não vou contar porque são todas crianças, eu não quero contar isso para vocês. E aí, Paulo Brasil pediu para a gente brincar no pátio, eu disse que não estava passando muito bem. Zé Américo trouxe um copo de água de coco para mim, tomei e me sentei ali atrás, ele pensava que eu não estava ali. Ele passou 1 hora falando da história. E o menino só escutando. Aí eu vim saber que os livros foram todos queimados, né, para ninguém saber da verdadeira história da Paraíba. Então, quando eu me tornei vereador, aproveitando o artigo 32 da Constituição, que prevê um plebiscito para mudar ou não o nome da cidade, eu fui ao Rio de Janeiro, me apresentei como vereador e disse, olha, estou fazendo uma pesquisa, eu quero esses livros. Aí eu peguei todos os livros que foram queimados e a partir daí foi que surgiu, começou a fazer a pesquisa. Aqui esse livro é muito interessante porque ele traz algumas coisas que ninguém sabe o que aconteceu na Paraíba, sabe? A gente não sabe, por exemplo, que Padre Zé Coutinho foi fundamental para mudar o nome da cidade. Ele que induziu, levou as pessoas no Teatro Santa Rosa, porque a Assembleia estava funcionando no Teatro Santa Rosa naquela época, levou ovos para jogar no deputado e tal, foi uma coisa meio forçada, sabe? Então esse livro aqui conta toda essa história. Antes de terminar a nossa gravação, eu queria que você lesse pra gente um trechinho de alguma publicação sua, mostrasse pra gente. Vou ler aqui um poema, né? Mundo drogado. As drogas que me viciaram, drogaram, mas não me deixaram qualquer sinal de demência. Foram venenos domados, curtidos e depois jogados no lixo da abstinência. A droga da violência drogou nossa liberdade, a droga do preconceito drogou a sociedade, enchendo de drogas racistas a droga da desigualdade. Há drogas disputando drogas que a droga da droga espalhou, a droga da bala perdida matando quem não se drogou. A droga burguesa elitista se droga de ostentação com a droga capitalista drogada pela ambição. Hoje vivemos drogados com a droga da incoerência, a droga por tudo que é lado, drogando em sã consciência, e a humanidade drogada cada vez mais se vicia com a droga da vaidade e a droga da hipocrisia. Pessoas estão se drogando aos poucos sem perceber. O mundo está viciado, completamente drogado, com drogas que ninguém quer ver. Aê, lindo! Fuba é energia pura da arte, né? Beijo grande para você, Fuba. Agora vamos para o primeiro intervalo. Até já! Voltamos direto com o quadro É Pra Ler. Olá, sou Daniel Dantas, da Livraria do Luiz, e a minha dica de leitura é esse clássico, O Príncipe Maquiavel, e esse diário de Anne Frank. E até a próxima. Vamos assistir agora ao quadro Eu Sou. Vamos conhecer hoje a história do escritor Paulo Sérgio. Paulo Sérgio Vieira, escritor, embora lide com a palavra, sou de poucas palavras, acho que isso marca não só a minha pessoa, como também a própria literatura. Eu até brinco, meus textos são curtos. Se eu pego os textos, por exemplo, Diálogo da Isola, os textos são curtíssimos. Os poemas não são longos. Eu diria porque eu não tenho fôlego para escrever.
Aí eu sempre gostei da economia verbal, da síntese, mas sempre buscando a qualidade literária. Comecei a rabiscar os primeiros versos, mal li um poema, já queria produzir outros, né? E eu sempre li no ensino médio, eu frequentava muito as bibliotecas de Patos, embora a gente tinha dificuldade de encontrar bibliotecas, livrarias, mas a gente dispunha de uma ou outra livraria, a própria do colégio, ou então a do Rio Branco, era um colégio em Patos também que tinha alguns poemas, alguns livros de poemas, e foi a partir daí que eu comecei a ler e também a querer produzir. A vida literária se firma basicamente a partir de 1982. Eu, tendo produzido já alguns textos, aí submeti à publicação do Correio das Artes. O editor na época era Sérgio de Castro Pinto. Eu passei uns poemas para ele publicou. E eu continuei na vida literária, produzindo e também no contato com alguns escritores da época. Então eu entrei na vida literária a partir dessa publicação do Correio das Artes. Na verdade, todo mundo, inclusive, no princípio, é poeta, quer ser poeta, né? Quantas pessoas na infância não produziam poemas? Quantos não escrevem hoje e muitas vezes não se sentem à vontade para publicar, né? Alguns usam a literatura como confessionalismo, outros como palanque político, quando eu digo palanque político não eleitoral, mas em defesa de uma causa. Certo? Na verdade, a literatura, a poesia, o texto literário tem funções, função social, função, diria, pedagógica. Eu prefiro usar como artística, a função artística. Publiquei até o momento 5 livros. Cílios de Deus foi o primeiro texto, o segundo foi o Diálogo das Horas, terceiro, Plumagem do Vento, o quarto, A Arte de Contar Estrelas, esse é o infanto juvenil. O mais recente é Sol no Quintal. E tem um que está aguardando publicação, eu venci com ele o primeiro lugar na categoria Poesia do Prêmio Políbio Alves, patrocinado pela Funjopes, isso em 2021. Tudo que diga respeito à natureza. O vento é uma constante, o próprio tempo, o vento e os elementos da natureza, né? O vagalume, inclusive, é a temática principal de um livro infanto-juvenil que está inédito, que é inédito ainda, mas a temática do infanto-juvenil, embora tenhamos aqui, por exemplo, no caso de Arte de Contar Estrelas, alguns poemas, alguns haikais se referem usa como temática as estrelas, né? Sempre buscando o belo, o artístico, a intenção sempre vai ser essa. Primar pela palavra, pesá-la, escolher de certa forma que ela se apresente como arte. Sou defensor de que, inclusive, eu acho o seguinte, que a poesia, a literatura não tem uma função social, essa política, essa ideológica, porque a literatura não tem compromisso com nada. O compromisso da literatura é consigo mesma, com a beleza, com o estilo, com a cadência, com o ritmo. Então eu vejo a literatura como um instrumento artístico,
Como a gente tem a dança, o movimento seria o que faz a dança. Mas a literatura é um instrumento, é um elemento, é um alimento da alma. O livro Clarões Manifestos é uma antologia de haikais brasileiros, publicado pela editora Bestiário. A gente tem aqui 2, 4, 5 haikais, textinhos curtos, né? Roxo e amarelo, branco nos ipês, dias de geada. Horas arrastadas no relógio de parede, pêndulo de bronze. Cama arrumada, aberta a portinhola, vento deita e rola. Sob o feltro empalhado, hábil voo de borboletas, souvenir do passado. Torre da igreja, a garça alça voo, graça alcançada. Obrigada por compartilhar com a gente um pouco da sua história, Paulo. Agora vamos para mais uma pausa. Fica por aí porque hoje ainda tem o quadro Tá na Lista e Café com Poesia. Até mais! Voltamos e já separa o café, porque vai ter poesia. Teatro, palco e o artista compõem da mesma sinfonia. Lembro-me da primeira vez que entrei em um teatro e pisei com meus pés descalços no palco. Uma sensação de conforto em um espaço onde dançar, gritar e se divertir era sinônimo de liberdade. E sem preocupações o tempo passou. E nem nos demos conta que em um piscar de olhos as cortinas estavam se abrindo, a música estava tocando e o espetáculo havia começado. Nesse dia, me dei conta de que o teatro é o berço da imaginação. Em um palco, viajamos o mundo sem sair do lugar. E o artista nada mais é do que aquilo que ele deseja ser. Fazemos parte da mesma orquestra, onde encantamos e emocionamos a todos com nossa música. E aí, de repente, os aplausos. E as cortinas se fecham mais uma vez. Mas para o artista, esse fechar das cortinas é apenas um sinal de que mais uma vez ele pode ser livre. Eu acho que uma pessoa ainda que precisa amadurecer muito e que deve pesquisar mais coisas se ele desejar alcançar aquilo que ele quer, focar nas coisas. Ele é uma pessoa muito distraída, desde pequeno sempre teve aquele mundinho dele. Com a ajuda do teatro ele saiu um pouco e começou a intercalar e equilibrar mais essa questão de o que é a vida real e o que é aquilo que ele deseja esconder. Eu cheguei no teatro de uma maneira bem inusitada até. Um dia estava na escola e um amigo meu disse que estava fazendo parte de um grupo de teatro da escola. E nesse dia foi uma das primeiras escolhas importantes que eu fiz na minha vida, porque eu tinha a decisão de ir para o teatro e ver como é que era, ou ir para casa e nunca fazer parte desse mundo novo. E eu decidi esperar até mais tarde e entrar no teatro e ter esse contato. E foi uma das melhores decisões da minha vida, porque o teatro só vem fazendo coisas boas. Eu admiro bastante quem consegue escrever poesia. Eu vim ter esse toque mais próximo da poesia esse ano. Li meu primeiro livro de poesia e vem sendo uma nova descoberta. Pesquisas que eu venho fazendo vêm me mostrando bastante isso e é uma maneira, assim como o teatro, de você se libertar, de você fazer o que as pessoas escutem, o que está dentro de você, para que você consiga tocar outras pessoas com aquilo que você escreve. Sempre emocionante demais, né? Agora, última pausa do literato. Até já! Voltamos com mais dicas de leitura para você. É hora do Tá na Lista com Sayaka Shoji. Oi, Sayaka!
Oi Lili, oi pessoal, cheguei com o Tá na Lista aqui no nosso Literato com as melhores sugestões de leitura da galera de casa para vocês. Então já deixa eu chamar a Heloísa Holanda, que é redatora e trouxe uma dica super interessante para os nossos leitores. Olha só. Meu nome é Heloísa e o livro que eu tô lendo agora se chama A Coragem de Ser Imperfeito, da escritora e pesquisadora também, Brené Brown. Ela também é uma palestrante muito famosa e ela fala muito sobre temas acerca de vulnerabilidade, vergonha e você ousar ter coragem para fazer as coisas que você verdadeiramente quer. É um livro que eu comecei a ler porque fala muito sobre a fase que eu tô vivendo agora de me permitir experimentar coisas que eu verdadeiramente quero fazer e me desconectar um pouco daquilo que eu sei que eu não quero para minha vida, mas me mantenho porque é uma zona confortável. E A Coragem de Ser Imperfeito fala muito sobre a gente se permitir ter novas experiências, mesmo que essas experiências não saiam bem de primeira, e também ser um pouco mais empático com os erros que a gente comete durante o percurso, não nos culpar tanto pelas coisas que não dão certo. Então é uma leitura que eu tô gostando muito e eu poderia ter começado antes, inclusive, porque eu acho que teria me ajudado muito agora. E é isso, fica aí a indicação. E seguindo com a nossa tradição hoje, a minha dica é o livro